tema que a gente discutiu lá no Conselho Regional de Medicina, porque graças a Deus a gente já tem conseguido expandir esse tema da espiritualidade para dentro dos meios acadêmicos, né? Então isso aí é uma alegria muito grande para a gente. Existem vários trabalhos, vários estudos, né, que rondam em torno desse tema da consciência também e de outras experiências, né? Então a gente dividiu, e aqui é uma alegria eu poder ter essa liberdade de poder aprofundar um pouco mais do que eu aprofundei lá, no que a gente entende de conhecimentos dentro da doutrina espírita. Então a gente vai conseguir falar de algumas coisas, algumas revelações, né, dentro do espiritismo, através da mediunidade do próprio Chico Xavier, que é onde a gente mais tem material abundante sobre isso. Então eu reservei uma parte boa do tempo desse tema, né, diminuindo os outros que não são tão importantes para a gente, né, que são as partes de neurologia, neurofisiologia, né, onde a ciência ainda se encontra num paradigma monista, ou seja, nós acreditamos, enquanto humanidade ainda, que a consciência é um subproduto único e exclusivamente do cérebro, né? Então, como espírita, nós já temos uma ideia dual, né, de que a consciência não está no corpo físico, não está no cérebro. Mas para a gente entender o que André Luiz vem nos falar mais para frente aqui no tema, seria importante a gente entender onde a humanidade entende que a consciência se encontra hoje. A gente vai começar falando dessas estruturas e tem correlação também com o que André Luiz falou, mas a gente vai entender um passo a mais, né? Onde é que a consciência de fato está, e a gente também tem no meio do caminho aqui da palestra uma parte de evidências científicas mesmo, de trabalhos, estudos feitos, né, por pessoas não religiosas, um estudioso não religioso, mas que ele conseguiu provar que a consciência não é um subproduto do cérebro. Isso é muito importante que a gente fale, né? Então essa primeira parte eu quis dividir ela como uma sinfonia, né, para que fique mais fácil a nossa compreensão, e qualquer dúvida vocês podem parar, podem perguntar, tá? Sem pressa. O importante é que a gente compreenda, porque senão não faz muito sentido, né? Então vamos lá. Então, a consciência é como se nós estivéssemos pensando nesse computador aqui, ó. Esse computador físico é a parte estrutural, né? Então, somos nós, no estado de vigília. Agora nós não estamos no estado acordado. Então, é um momento em que nós sabemos que estamos acordados e a nossa consciência desperta, certo? Mas o fato de eu saber aonde eu estou, com quem eu estou, quem está ao meu lado, que dia da semana é hoje, isso é um estado de consciência. Aí já é o programa que está rodando aqui dentro. É o programa que está rodando dentro do nosso cérebro. Então a gente tem esses dois níveis de consciência, que seriam o nível de consciência, que seria esse do computador, e o estado de consciência, que é esse da gente entender e se perceber como ser humano, quem é familiar meu, quem é meu amigo, em que lugar que eu estou. Então, tudo que permeia o nosso entendimento do nosso meio. Correto? Aí tudo bem, né? Nós vamos dividir aqui o nosso cérebro como se a gente estivesse numa sinfonia. Então, essa parte mais baixa aqui, que é a parte do tronco cerebral, nós vamos pensar que seria um palco, certo? Nesse palco tem um maestro. O maestro é o tálamo. E nós temos os instrumentistas. E aí são os nossos neurônios lá, um pouco mais acima no córtex cerebral. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. Então, embaixo, vindo aqui do tronco encefálico, a gente tem um sistema que a gente apelida ele na neurociência de SARA, que chama Sistema Ativador Reticular Ascendente. Se esse SARA que está ali no tronco encefálico, a gente tiver alguma lesão, né, algum problema, um tumor, um acidente que lesou ali, a gente não consegue enviar informações para nenhuma parte do cérebro, do córtex, nem do diencéfalo, que é o tálamo, ali no meiozinho onde está o tálamo. Com isso, a gente perde tanto o estado de vigília, em alguns casos o paciente fica em coma, não acorda mais, mas em alguns casos o paciente ele desperta, mas ele não tem consciência de nada, não sabe onde que ele está, não conversa, não reconhece ninguém, tá? Então esse sistema, por mais que ele venha da parte mais básica do nosso cérebro, ele é fundamental para que essas informações cheguem até o tálamo, esse tálamo processo, lembra que ele é o maestro? Sim, e aí os neurônios possam enviar as informações para o nosso corpo e a gente consiga atuar e fazer o que a gente quer fazer, né? Então, esse é o primeiro ponto, básico do tronco encefálico, que é o sistema ativador reticular ascendente. E aí a gente vem
para o tálamo. Esse é o grande maestro. Porque todas essas informações, elas vêm de uma forma muito abrupta. E o cérebro, como se fosse um relé, ele vai organizar essas informações. Ele vai filtrar o que passa para o córtex, o que é importante, o que não é importante. Agora que passa para o meu córtex, para que a partir daí eu faça um movimento, para que eu pense, para que eu tome uma decisão, para que eu faça alguma coisa ou não, para que eu fale ou me cale. Então o tálamo é esse centro organizador. Ele está nessa região. Essa figura cortada assim, imagina que eu cortei o meu cérebro aqui e tirei essa parte. Vocês estão vendo lá dentro, na metade. É como se fosse lá no meio mesmo do nosso crânio, certo? Que é essa parte chamada de encéfalo. E esse marronzinho que está ali no meio é o nosso querido tálamo. Correto? Então ele é um integrador. Ele conecta essas informações e ele dispersa essas informações. Isso nós estamos falando de consciência. Certo? Bom, SARA, sistema ativador reticular ascendente, tálamo, o grande maestro. Perfeito? Então nós vamos subir para o córtex, onde nossa substância cinzenta, onde nós temos os neurônios. E aí a gente tem uma parte muito importante, que é o córtex pré-frontal, que é essa parte mais da frente aqui do nosso cérebro. O córtex pré-frontal é o local onde a gente toma as nossas decisões. Então, quanto mais a gente consegue tomar uma decisão acertada, é quanto mais hipertrofiado, quanto melhor esse córtex pré-frontal se encontra. Reunião no centro, tá? A gente continua. Então, essa parte do córtex... Espera um pouco. Desligar a lâmpada. Quanto mais a gente se fortalece espiritualmente, melhor é o nosso córtex pré-frontal. Existe um estudo feito por um pesquisador que ele começou a avaliar pessoas em estado de meditação e de oração, avaliando dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional, que é uma ressonância magnética que consegue ver a função do cérebro e a quantidade de sangue que chega até as áreas do cérebro. Então, o que ele percebeu? Que as pessoas em estado de meditação e em estado de oração aumentavam o fluxo sanguíneo para essa área do córtex pré-frontal em 7 ml por minuto. Ou seja, chega mais sangue no córtex pré-frontal. Tá, aí ele pensou, mas será que se essas pessoas ficarem em oração durante muito tempo, 7, 8, 9 semanas, será que chega mais sangue ali? O que ele percebeu? Que a quantidade de sangue, ela não aumentava, mas essa parte do córtex pré-frontal, ela se hipertrofiava, ela se tornava mais forte. E não é a parte da gente tomar decisão? Então eu te pergunto, se eu malho aqui o meu braço, eu preciso carregar essa mesa daqui ali para fora. E se eu não malho o meu braço e preciso carregar, como que é mais fácil? É quando eu estou exercitando ou quando eu não estou? Então, para a gente tomar decisões mais acertadas na nossa vida também, quanto mais oração a gente faz, melhor a gente é nisso. Porque a gente tem um córtex pré-frontal mais forte, digamos assim, mais hipertrofiado. É uma ginástica cerebral, é a ginástica do cérebro. Então, isso é algo notório. E a gente vai ver que o Espiritismo vai dar uma contribuição assim fortíssima para essa área do córtex pré-frontal. Porque na escala evolutiva, conforme o nosso cérebro foi se desenvolvendo, desde o Neandertal, passando até nós, Homo sapiens, a parte que mais cresceu do nosso cérebro foi a parte do córtex pré-frontal. Então a gente cresceu em direção a esse córtex de consciência e tomada de decisão. E a neurociência sabe que o córtex pré-frontal tem uma função executiva primordial na consciência. Então, até agora, o que a gente tem de consciência? Tronco encefálico ou SARA, não é? Tálamo como maestro. Córtex pré-frontal como o nosso tomador de decisões, nosso local mais importante de tomada de decisões, certo? E aqui a gente já está dentro do encéfalo, a gente já está dentro do cérebro, lá nos neurônios, na substância cinzenta. E a gente tem uma área de conexão, que ela fica na parte mais de trás aqui, ela fica entre o córtex occipital, que é o de trás, e o parietal, que é o lateral. Ela fica numa área de parieto-occipital, digamos assim. Então, essa integração entre tálamo, córtex pré-frontal e esse pré-cúneus é
É uma área de integração de todas as informações que geram a nossa consciência. Mas isso a gente está falando da neurociência clássica. A gente não chegou ainda na parte dual. A gente não chegou ainda na parte espiritual da coisa. Porque a consciência ela não nasce no cérebro, mas ela se processa através do cérebro. É como se fosse um rádio, um aparelho de rádio. Ele não cria as ondas, mas ele capta as ondas e transmite, certo? Então a nossa consciência ela não vem dos neurônios, ela não vem do tálamo, ela não vem do tronco encefálico. Sabe de onde que ela vem? Nós vamos descobrir. Eu tinha misturado um pouco as coisas, mas eu preferi deixar a cereja do bolo lá para o final, tá? Então existe uma parte também que é uma parte de organização das ondas cerebrais. Para o nosso nível de consciência, todas essas ondas cerebrais elas precisam vibrar na mesma frequência, que é uma frequência de 40 Hz. E a neurociência também descobriu isso. Então o tálamo é o grande organizador, porque eu tenho ondas cerebrais vindo do tronco e uma frequência distinta. Eu tenho dos neurônios e dos núcleos da base em volta também em frequências distintas. Então o grande organizador que é o tálamo, ele organiza essas frequências de ondas em 40 Hz. Se não estiver em 40 Hz, a nossa consciência se perde. Então existe uma organização. E aí se a gente tem uma quebra desse eixo tálamo-cortical, o que é isso? Alguma lesão no tálamo que não permite que ele transmita as nossas informações para os neurônios, para o córtex. Então qualquer lesão, ou qualquer droga, qualquer medicamento que influencie, que quebre, faça uma desconexão desse eixo do tálamo e do córtex, faz com que nós perdamos a nossa consciência instantaneamente, certo? Então se eu estou aqui, me levanto de uma vez e tenho uma crise de hipotensão, postural hipotensiva, e desmaio. Eu perdi a consciência mesmo que por alguns instantes, e por alguns instantes eu posso ter perdido a minha conexão do eixo tálamo-cortical também. Se eu utilizo algumas medicações, e eu faço muito isso com os pacientes no momento de anestesiar, que é quando a gente usa algumas drogas que fazem uma desconexão do eixo do tálamo e do córtex. Por quê? Porque essa pessoa vai precisar perder a sua consciência momentaneamente, passar por um procedimento cirúrgico, não sentir dor, não ter percepção da dor, e depois a gente precisa retomar a consciência dela. Então a gente põe a droga para fazer isso, e a gente tira a droga para fazer isso. Então é um liga e desliga que a gente faz do tálamo e do córtex, e aí a pessoa vai e volta. No momento de sono, a gente também faz uma desconexão. No momento que a gente acorda, a nossa consciência também retorna. Vai ou não, certo? vocês, né? Porque eles não também. É, a gente não quer isso não, Tudo né? voltam, né? Uma delícia. Doutor, Oi. o tálamo. O hipotálamo é uma região que fica abaixo do tálamo. Existem algumas estruturas também importantes que ficam abaixo do hipotálamo. Então existe essa... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tudo isso aqui, ó, é o que a gente chama de encéfalo. Aqui eu tenho o tálamo. As estruturas que estão abaixo do tálamo, elas estão no hipotálamo, certo? A glândula pineal aí fica onde? A glândula pineal ela fica logo aqui atrás do tálamo. Tá? Nós vamos mostrar ela aqui em alguns slides. E a medula fica aqui embaixo. A medula fica abaixo do tronco encefálico, que é esse aqui. Ah, tá. A gente chama de medula, ponte, bulbo e ponte. Anatomia. Neuroanatomia. Neuroanatomia. Então aqui só para a gente ter um panorama geral de tudo isso que a gente falou até agora, do que a ciência compreende como o que produz a consciência. Tá? Então a gente tem o SARA como o grande ativador, o tálamo como o grande maestro, uma rede intrincada, desde o córtex pré-frontal, pré-cônios, existem uns núcleos também chamados de núcleos da base. Eles ficam ali perto da base do cérebro também. Eles ficam próximos ali do tálamo também, ficam ali no diencéfalo, certo? Perfeito. E aqui alguns estados, né, em que a consciência está ausente, não está ausente, que são como estado vegetativo, estado plenamente consciente. Uma parte que eu não quis dar muita vazão, porque eu quero que a gente discuta algumas coisas dentro do que a doutrina espírita nos fala. E aqui é só aquela organização de 40 Hz que o nosso tálamo consegue produzir, certo?
Beleza. Esse 40 Hz é independente do exterior. Por exemplo, ressonância Schumann. Antes era 7,80, agora está 35, 40. Essa frequência cerebral continua nos 40? Continua. Essa frequência da nossa consciência, ela vibra em 40 Hz, através de uma organização feita pelo tálamo. O tálamo mantém essa frequência das ondas cerebrais em 40 Hz, para que a gente tenha uma consciência plena. Isso no físico. Isso nós estamos falando só de Você físico. está falando Sim. só do Nós estamos falando só de físico. do hardware. Então, mas o mundo, por exemplo, a quinta dimensão, nós vamos estar também no mundo físico, nos 50 Hz. Interessante como é que vai ficar o... Até lá a gente vê, os Aí, médicos vão medir. Quando a gente evoluir a esse ponto, a gente faz estudo de novo e vê se a gente subiu para 50 Hz. Exatamente. Até o momento estamos em 40, no nosso estágio evolutivo, certo? Então, olha só, o que a gente ainda tem de estudos, mas avançando um pouquinho mais. Um grande estudioso, um cardiologista da Holanda, chamado Pim van Lommel, ele fez um estudo em pacientes em parada cardíaca, em morte cardíaca. Então, ele estudou desde 1988 até o ano 2000. Ele avaliou vários pacientes em parada cardíaca e fez uma avaliação de quais pacientes que entraram em parada cardíaca foram reanimados, ou seja, esses pacientes morreram e voltaram, certo? Do ponto de vista físico, Sim. porque o coração parou de fluxo cerebral para o cérebro, então esse paciente está considerado morto. Se eu não o reanimo, ele não retorna. Então, de todos esses que tiveram parada cardíaca e foram reanimados e voltaram, quais desses pacientes mantiveram consciência? E como é que eles mantiveram consciência se um coração parado para o cérebro e o cérebro, segundo o dogma monista, é quem produz a consciência? Existe a possibilidade de eu ter consciência com o cérebro desligado? Aparentemente não. Essa é a pergunta. O que acontece? Exatamente isso. Então, esse é o dogma materialista que o Pim van Lommel quis estudar, se realmente isso acontecia. E como é que ele fez isso? Através de experiência de quase morte, nós vamos chegar lá. Tá? Então, o que fala contra a consciência ser um subproduto do cérebro? Então, primeira coisa, a impermanência física nossa. Então, em torno de 500 mil células nossas morrem a cada segundo, certo? Então, a cada 2 segundos, 1 milhão de células nossas morrem e voltam. Então, ao longo de um ano, eu tenho praticamente todas as minhas moléculas e átomos trocados, renovados. Aí você poderia me perguntar, mas o neurônio não. O neurônio é uma célula que se ele morre só uma vez e ele não é refeito. Mas e os átomos e moléculas que compõem? Eles não são substituídos? Então existe uma impermanência física em cada um de nós. Acho que é por isso que nós fazemos aniversário a cada ano, né? Porque nós somos de fato um novo ser a cada 365 dias. Perfeito? Então ele fez essa pergunta: será que o cérebro produz a consciência ou ele é apenas um receptor da consciência? Como é que eu consigo saber disso? Através das experiências de quase morte. Então, para avaliar isso, a gente tem um paradoxo chamado de paradoxo neurofisiológico, que é quando um paciente entra em uma parada cardíaca, a partir de 1 segundo, mais ou menos, eu tenho uma parada do coração e uma parada da respiração. Então, o coração e a respiração não funciona mais. A gente chama de parada cardiorrespiratória, certo? Depois de 10 segundos, o meu cérebro desliga completamente. Como é que eu avalio isso? Através de um eletroencefalograma. Aí eu pego, faço o eletroencefalograma desse paciente, ele está com uma linha reta, uma linha parada. Então, um cérebro com o eletroencefalograma parado pode produzir consciência segundo a neurociência? Não, ele não pode. Segundo o paradigma materialista, ele não pode produzir consciência. Não tem como essa pessoa ter consciência, certo? E quando ele volta? E quando ele volta, a consciência volta, mas ele não pode ter consciência de coisas que aconteceram durante aquele momento que ele estava em parada cardíaca. E ele volta contando, fazendo relatos do que aconteceu. Mas como que aconteceu se ele está... E é exatamente aí que o Pim van Lommel chegou. Porque nem toda experiência, nem toda memória
é uma memória equivalente para a experiência de quase morte válida ou real. Então, de todos os pacientes que ele avaliou, alguns foram de fato experiência de quase morte, certo? E a gente vai ver quais foram aqui. Então vamos lá. De todos esses que ele avaliou durante essas décadas que ele fez o estudo, 344 pacientes de parada cardíaca sobreviveram, retornaram. Foram 10 hospitais da Holanda participantes e ele fez um estudo prospectivo em 2001, certo? Então, desses 344 pacientes que voltaram à parada cardíaca, 18%, em torno de 62 pacientes, tiveram experiências reais de quase morte. E foram esses pacientes que ele foi investigado. E, baseado em outros estudos de experiência de quase morte, esse número ele está correto. Está em torno de 15, 18, 20, 22% de todos os pacientes que normalmente são estudados têm de fato experiências de quase morte. Correto? E aí, dentro das experiências de quase morte, a gente tem do lado esquerdo coisas que não são tão factíveis para o estudo, que são pessoas que têm uma visão de um túnel de luz, isso não consegue provar nada para a gente, certo? E outras pessoas que falam de encontros com parentes já falecidos. Pode ser uma reminiscência, pode ser uma memória, pode ser uma vontade que essa pessoa tinha de encontrar esses entes queridos. Será que de fato foi um encontro? Para nós aqui espíritas, a gente sabe que a grande maioria foi encontros mesmo, né? Mas para a neurociência, isso é válido? E como é que se explica isso, esse encontro? Será que isso não é uma memória? Será que não é uma criação desse espírito depois que ele voltou à consciência? Mas do lado de cá tem coisa interessante, porque 13% desses pacientes tiveram uma revisão integral da própria vida. Então, assim, eles conseguiam lembrar de detalhes de toda a sua encarnação. Detalhes, então foi uma revisão inteira da vida. E esses outros pacientes, esses 25%, relataram experiências fora do corpo. Mas não foi só uma experiência de, eu vi o corpo lá embaixo. Não foi só isso. A gente vai ver que tem coisa aqui que não tem como esse espírito saber se a consciência estivesse lá nos neurônios deles que estavam isoelétricos, estavam parados, né? Esse encefalograma estava parado. Então ele também excluiu algumas coisas, tá? Fatores farmacológicos, né? Falta de oxigênio, a própria hipóxia cerebral gerando isso nesses pacientes, outros fatores psicológicos, ou seja, se o paciente tem religião ou não, se ele acredita em alguma coisa ou não, se ele tem medo da morte ou não. Ou seja, no estudo sério a gente precisa tirar todo e qualquer viés, certo? Então ele excluiu esses vieses, tá? E ele fez um estudo realmente bem feito. E aqui tem o caso mais interessante, porque um desses pacientes, ele chegou no hospital em parada cardíaca. Ele chegou na ambulância morto, certo? Esse paciente, ele começou a ser reanimado e durante a reanimação a gente faz uma intubação do paciente. A gente intuba o paciente durante a parada cardíaca. Uma enfermeira retirou a dentadura desse paciente morto, lembra que ele está morto. Ela retirou a dentadura dele e colocou na segunda gaveta de um armarinho e guardou. Esse paciente foi entubado, foi reanimado, ele voltou, ele foi para a UTI, passou 3, 4 dias na UTI e essa enfermeira entrou no quarto do hospital. Quando ela entrou, ele a reconheceu, lembra que ele chegou morto, tá? Ele a reconheceu, ele falou assim, você que é a enfermeira que tirou minha dentadura. Você colocou na segunda gaveta lá do armário. Traz ela para mim, eu quero minha dentadura. Interessante, né? Entendeu? Então esse caso é bem emblemático no estudo dele, porque assim, ele mostra que não tem como ele saber disso se a consciência fosse um subproduto exclusivamente do cérebro, dos neurônios. Então, aí a gente já vem para o paradigma espírita e fica mais fácil da gente entender que a gente sabe que esse espírito ele se afastou do corpo, não foi totalmente desligado do corpo físico, viu o que aconteceu e se lembrou. Porque a sede da nossa consciência e da nossa memória não está no corpo físico. Certo? Então, beleza. A conclusão é essa, a única. Tem algum
bom, esse próprio estudioso aqui, eu retirei dessa palestra aqui que eu queria falar da parte espírita, mas ele tem uma outra teoria que explicaria isso. Seria uma teoria dentro da física quântica, em que os nossos estados de consciência eles estariam num campo chamado de campo fásico, em que todas as consciências se interconectam, então ele poderia saber disso através desse campo magnético fásico, em que as pessoas podem ter como se fosse uma espécie de telepatia, de comunicação através da própria consciência, certo? Mas esse é o modo como ele conseguiu explicar. A gente tem uma explicação muito mais detalhada dentro da doutrina espírita, a gente vai chegar nela. Tem um outro caso também, dentro do estudo dele, em que o paciente ele viu o que estava acontecendo durante a parada cardíaca na sala do lado e reconheceu cada uma das pessoas e falou o que elas estavam conversando também. Na sala do lado. Então, assim, ele reanimado uma sala, na sala do lado, pessoas que ele nunca tinha visto. Então, ele conseguiu fazer essa avaliação. Esse pessoal para muito premium, porque já veio outro lugar. Isso, exatamente. Ele conseguiu ir foi curioso, né? Às vezes ele está preocupado com o corpo dele, ele foi ver o que estava acontecendo no quarto ao lado, certo? Então, o que o Pim Van Lommel também fez? Depois de 2 anos e depois de 8 anos, ele foi conversar com esses pacientes de novo, os de experiência de quase morte real. E o que ele percebeu nesses pacientes? Que eles tinham tido uma mudança drástica na sua personalidade para melhor. E que a maioria deles, mesmo os que tinham medo da morte, tinham perdido completamente o medo da morte. Então, assim, essas experiências reais de quase morte, de pacientes em parada cardíaca, elas têm um objetivo. E esse objetivo, normalmente, ele se une nesses pacientes, que é justamente mudar a personalidade desses espíritos e mudar para melhor. Então, se tornam pessoas melhores. Então, tudo é válido, né? Então, a experiência da dor também é levada nesses casos, tá? Então, mudaram os seus valores. Lembra daqueles pacientes que faziam uma revisão completa da vida? Então, a gente tem estudo de cálculo matemático do que os nossos neurônios são capazes de processar. Então, os nossos neurônios são capazes de processar 10 a 24 operações por segundo. Isso é muito. Por segundo. Mas, mesmo sendo muito, não cabe toda a sua vida. Então, não tem como a consciência estar contida nos nossos neurônios. Então, ou seja, a capacidade de processamento do cérebro, dos neurônios, ela é limitada. E a nossa consciência está em um local, não vou dizer limitado, mas assim... espaço diferente do que nós estamos. Sim, em uma matéria quintessenciada no perispírito, não no corpo físico. E a sede da nossa inteligência, a pergunta 24 livros dos Espíritos, a inteligência é um atributo do Espírito, não é do corpo físico. Porque a inteligência está numa cloud, né? Literalmente. E a consciência é um altar, está escrito ali, ó. Altar da consciência. Então, onde é que o altar fica? Ele fica assim. Então, assim, nós estamos fora, a nossa consciência está fora do corpo físico. Ela se utiliza do corpo físico como veículo. Qualquer lesão no corpo físico pode nos dificultar a manifestar a nossa consciência, certo? Mas não quer dizer que ela esteja ali. E durante as nossas várias encarnações, a gente vai agregando mais número para essa consciência. Então a gente vai expandindo a nossa consciência também conforme nós vamos evoluindo. Correto? Perfeito. Então seria a teoria mais da recepção mesmo. O cérebro ele é entendido como receptor, não como produtor da consciência. Então a gente deu essa volta toda para chegar nessa conclusão que a gente já sabia, mas a gente precisa entender, né, o que a ciência tem feito. Tá? Eu tive a oportunidade de conhecer e de conversar com esse estudioso, com o Pim Van Lommel, então assim, foi bem interessante. Em 2015, quando ele esteve aqui no Congresso de Medicina e Espiritualidade, no Medinesp, ele esteve em Goiânia, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Muito doido, mas assim, muito inteligente, assim, fez um estudo que para nós foi muito importante, né? E tem sido até hoje, tanto é que não tem nada parecido com o estudo dele, por isso que a gente fala do estudo dele até hoje, certo? Então a velha teoria de que o cérebro produz a consciência, que é o gerador da consciência, já caiu por terra. Então o nosso cérebro ele é apenas um receptáculo da consciência. E Calderaro, André Luiz, vários livros, né, da Isso aí é aceito
de modo geral, hoje no mundo? Não, nós estamos começando agora. Agora eles Agora que estão nós estamos- pensando que existe algo além do corpo. Nós temos divulgado isso, tá? Porque é nosso papel divulgar isso. Então a gente entrar nos conselhos de medicina, né, montar comitês de saúde e espiritualidade, Só de aceitar. fazer pesquisas nesse tema, tá? Então a gente tem um núcleo de pesquisa na Universidade Federal de Juiz de Fora, que é muito forte, com o Alexandre Moreira Almeida, tem produzido muitos trabalhos, tá? Foram para Harvard agora, apresentaram em Harvard alguns trabalhos de doutorado lá. Então a gente está caminhando, a passos lentos, mas a gente está entrando na comunidade científica e mostrando esses trabalhos em experiência de quase-morte, tá? Não tem como negar, podem negar, mas vai chegar um momento em que Nossa, eu estou maravilhada não tem com como, isso, viu? não tem como a gente negar, tá? No mundo médico, né? É. Aceitando essas coisas. A medicina, né? Isso. Então, vamos avançar um pouquinho mais, vamos pegar o que André Luiz nos fala, tá? Então, existem alguns livros, tá? Especialmente Evolução em Dois Mundos, No Mundo Maior, Mecanismos da Mediunidade, que a gente vai encontrar material vasto e riquíssimo dentro desse assunto, tá? Então, Evolução em Dois Mundos é o que mostra pra gente onde é que, dentro do chakra coronário, o espírito consegue se unir inicialmente. O senhor já falou aqui, a glândula pineal, que fica aqui muito próxima do tálamo, tá? E uma conexão quase que única com o tálamo, tá? Então, o pensamento ele vai verter com uma secreção sutil não do cérebro, mas da mente, utilizando quem? O tálamo, o sistema de projeção. Então, você vê que até aqui, André Luiz também está se utilizando da mesma via que a neurociência fala, mas não falando que ela produz. E não falando que vem só do sistema ativador reticular ascendente. Ela vem da mente e o nosso pensamento como um subproduto. E a gente vai entender que o mecanismo da mediunidade também nos fala que o nosso pensamento, ele começa como um fluido mental, mas ele também produz uma matéria mental. Então, o nosso pensamento ele tem características físicas, ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem frequência de onda. Então, o nosso pensamento, ele é energia, mas ele também é matéria. Aí, aqui sim, a física quântica cabe muito bem para a gente, certo? Então, todas as nossas vias, elas passam pelo tálamo. A única via que não passa pelo tálamo é a via do olfato, que é a nossa via mais primitiva que a gente tem. Então, se você pega lá desde os dinossauros, todas as outras espécies, elas já têm um olfato muito desenvolvido para a sobrevivência. Então, ele já existe mesmo antes dessa rede, já existe mesmo antes dessa evolução total do cérebro, da formação de um tálamo. Então, a única via que não passa pelo tálamo é a via da respiração. O resto de todas as nossas vias passam por esse controle do tálamo, tá? Então, falando da respiração, quem não se lembra do perfume da mulher amada, né? Então, está totalmente conectado com o nosso sistema límbico, com as nossas emoções, desde que nós éramos primitivos, certo? É para hoje, é o dia de Santo Antônio, né? Oi? Hoje é dia de Santo Antônio, então é importante. Pensamento. Então, olha só. Mecanismo da mediunidade, a gente tem muito bem descrito que nós, como espíritos, através do nosso sentimento, produzimos o nosso pensamento, certo? E produzimos o fluido mental. Esse fluido mental, ele é captado do fluido cósmico universal. Então, ele é um subproduto do fluido cósmico universal. Então, como subproduto do fluido cósmico universal, o fluido mental produz a matéria mental, e essa matéria mental, aí, nessa região da glândula pineal, ela se espalha para os outros centros. Então, nós começamos com o centro coronário, certo? Que é o grande foco de ligação, é esse lótus, essa flor de lótus aqui, ó, que é uma flor de recepção divina. Então, todas as vezes que nós nos conectamos também em oração, em meditação, com a espiritualidade superior, é através daí que é a porta de entrada, tá? Isso está totalmente descrito também nas obras de André Luiz, através do centro coronário. Do centro coronário, a gente dispersa isso para o nosso centro cerebral, faz essa conexão, esse fluido mental e essa matéria mental também vão para o nosso córtex, e a partir daí
ela desce e banha todo o nosso corpo, formando o que a gente chama de aura ou halo psíquico. Então, de acordo com o que nós pensamos, os espíritos conseguem ver a cor do nosso halo psíquico. Então a gente pode ter energia de cura e pode ter energia também de adoecimento. Porque as nossas células, André Luiz descreve isso muito bem. Emmanuel diz que as células são animáculos infinitesimais domesticáveis. O que é isso? Nossas células são obedientes. Então, se a gente pensa em saúde, a gente gera energia de saúde para o nosso corpo e para o próximo, a gente joga isso dentro do nosso chakra coronário, produz fluido mental, produz matéria mental, joga isso para o centro cerebral controla todas as células do nosso corpo e as células obedecem. Deixa eu Nós fazer somos... uma pergunta, porque assim, a gente sempre fala assim, essa questão do pensamento, mas o pensamento seria mais raciocínio. Não seria o que a gente vibra? Porque, por exemplo, às vezes eu estou tentando aqui, conscientemente, controlar o que eu estou, aí eles falam assim, que não é o que a gente pensa, é o que a gente vibra, é o que a gente é, né? Para emanar do chakra cardíaco. Seria isso? O que a gente é o que a gente sente, porque a gente só pensa o que a gente sente. A gente consegue parar de pensar? Não. Não, porque é um fluxo ininterrupto. Então, se a gente não consegue parar de pensar, a gente consegue parar de sentir, Não. mas a gente pode mudar o que a gente sente? Pode. É Pode. o que eu mais quero. Pode. E quando a gente está num processo específico, vamos pegar um tema complexo, o perdão. Sim. O perdão ele é difícil. Ele é muito necessário, ele é difícil, mas ele é uma decisão do espírito. Porque enquanto ele não decide perdoar o que lhe foi feito de mal, ele está só se punindo. Aí seria no nível consciente. A decisão de eu vou perdoar. A decisão do perdão é uma decisão consciente, é uma decisão do espírito. Então, se ele fica... O que quer dizer a palavra ressentimento? Sentir de novo. Sentir várias vezes. Então, se eu fico lembrando do mal que me causou, fico num estado de culpa e fico Segura, né? ressentindo aquilo, eu começo a pensar situações em que eu estou encontrando essa pessoa, eu estou agredindo essa pessoa, eu estou me vingando dessa pessoa. Se eu viro essa chave, se eu paro de me colocar nessa posição de vítima e quero me libertar disso, porque o perdão, ele liberta. O ódio atrai. Então, se é uma pessoa que eu não gosto, eu quero ficar ligado mentalmente com ela o tempo todo? Não. Então, eu quero me libertar disso aí também. Então, perdão não era o tema não, mas vamos falar disso também, né? Então, a gente muda o que a gente está sentindo, parando de pensar. Então, se eu fico pensando naquilo e aquilo ainda me causa mal, até o momento que você possa lembrar sem sentir dor, isso já começa a ser perdão. Certo. Você lembra sem sentir dor. E depois você se liberta, libertando a outra pessoa também. Mas não quer dizer que você precise conviver, que você precise abraçar, mas que você de fato e honestamente perdoe. E aí você vai vibrar isso também. Então você vai vibrar uma energia de perdão. Pai, perdoai, pois eles não sabem o que fazem. Foi a última de Jesus, foi a de perdão. Porque ele sabia da importância dessa energia também. E da dificuldade. E do que ele queria emanar para aqueles espíritos ali também naquele momento, né? Então vamos seguindo? Então olha só, eu fiz esse quadrinho para a gente fazer uma divisão de como é que a neurociência entende a pineal e como é que a doutrina espírita nos apresenta a pineal, tá? Então, inicialmente, é como se ela fosse uma glândula simples de amadurecimento sexual, da infância de amadurecimento sexual, que aos 14 anos ele perdesse a sua função e que na vida adulta quem assumisse isso, da função sexual, fossem as gônadas. Só, simplesmente. Mas a gente tem, na verdade, uma glândula da vida mental, que é a glândula pineal, que é a grande porta de entrada de conexão do espírito com a divindade, com os espíritos superiores. Então vai muito além do que a neurociência conhece. E vai ser muito difícil da neurociência chegar nisso, a esse estudo, porque é uma glândula assim, que para nós nem é passível de estudo, porque o que se entende sobre ela é como se fosse algo insignificante. Então olha só como é que Deus foi sutil, né? O ponto de Deus no nosso cérebro está aí. E para o mundo materialista, não faz diferença. Certo? Então até nisso Deus foi discreto.
no seu ponto de entrada na nossa consciência, certo? E aí a gente tem aquilo que a gente falou, né? Do centro coronário, sendo como um centro de governança, ficando ali entre a glândula pineal e o tálamo, no centro do cérebro mesmo, dando comandos para o centro cerebral, para o chakra, podemos chamar de chakra também, chakra coronário e chakra cerebral, e a partir do chakra cerebral a gente tem a distribuição para o corpo físico, conforme a gente já foi elucidando, tá? Tudo isso está em evolução em 2 mundos, isso aqui que a gente está falando, tá? De onde é que capta, do centro coronário, do centro cerebral. E aqui, a gente está no capítulo 3 de Missionários da Luz. Porque o benfeitor Calderaro, quando o André Luiz está estudando um caso específico lá no livro, André Luiz começa a examinar o cérebro físico e o cérebro espiritual daquele paciente. E ele vê que há uma divisão como se fosse 3 andares de uma casa, tá? Em que, nessa parte mais baixa do tronco encefálico, e pegando ali o diencéfalo também, é como se fosse o nosso primeiro andar da casa mental. Já quando a gente sobe para o córtex, mais o córtex motor ou pré-motor, que seria mais ou menos nessa região aqui, assim, seria o 2º andar da nossa casa mental, que é como se fosse a representação do nosso presente. O primeiro andar seria a representação do nosso passado. O 2º andar, a representação do nosso presente. E o córtex pré-frontal, que é o principal, lembra da gente estudar ele lá como sendo um dos locais mais importantes da consciência? Calderaro nos diz que ele é a casa das noções superiores. É a nossa grande conexão com a divindade e que nos dará noções do nosso futuro. Então, passado, presente e futuro coexistem em nós. Então, esses andares são muito bem divididos pelo benfeitor Calderaro. São os lobos frontais? Não, é o lobo frontal. Então, deixa eu tentar fazer uma divisão aqui mais didática. Deixa eu ver se tem alguma figurinha aqui que mostre mais didaticamente para vocês entenderem. Eu acho que essa aqui vai ser a melhor. Quando a gente pensa, divide esse cérebro em 3. Então, pega essa parte de baixo, pega essa parte aqui assim, e pega essa terceira que é o lobo frontal. Então, no primeiro andar da casa mental, a gente vai ter a nossa ligação com o passado e com os nossos instintos. Então, tudo que a gente faz automaticamente, a casa dos automatismos. Então, comer, beber, tomar banho, dirigir, então tudo isso é automático, certo? Quando eu vou para o 2º andar da casa mental, que é a maior parte do córtex, excluindo só o córtex pré-frontal, que é esse aqui da frente. O córtex pré-frontal é como se fosse essa regiãozinha aqui. Então, toda essa outra região do córtex é tudo que a gente faz e evolui no presente. Então, todos os nossos esforços de evolução no presente, eles estão no 2º andar da casa mental. Então, é tudo que a gente faz para evoluir agora, até onde nós estamos vivendo. E o 3º andar, que é a casa das noções superiores, que é o córtex pré-frontal, e a nossa conexão com o divino, com Deus. Então, se eu vivo apenas nessa conexão com o divino, com Deus, e vou apenas meditar, e vou apenas viver em oração, eu também não estou evoluindo da maneira correta. Porque muitas vezes eu posso estar esquecendo de colocar em prática. Então, essas atividades meditativas e contemplativas que a gente precisa também fazer, não pode ser só isso. Porque a gente também não pode se desligar dos outros. Então, para a gente ter uma evolução harmônica e perfeita, os 3 andares da nossa casa mental, eles têm que andar juntos. Então, eu não posso esquecer do meu passado, só que a minha consciência, muitas vezes de culpa, não pode me prender no passado. Entende isso? Mas eu também não posso viver só no 2º andar da casa mental, porque senão eu vou viver só pelo presente, só em busca de dinheiro, só querendo conquistar as coisas, só querendo evoluir e progredir materialmente. E eu também não posso viver só no 3º andar da casa mental, senão eu vou viver só numa vida de meditação, contemplativa e vou perder a oportunidade de progresso. Então eu preciso estar ligado ao meu passado, entendendo que
eu sei o que eu já fiz de errado e de certo e não cometer os mesmos erros de novo. Manter a minha vida em atividade, procurando fazer o bem e vivendo no presente, porque eu não consigo viver o futuro, mas planejando também o futuro e entrando em contato com a espiritualidade através da oração e da meditação também, mas não só. Então, assim, é complexo, mas é muito bem descrito. E tudo isso que eu estou falando, gente, está escrito bonitinho lá com as palavras do Calderaro. A gente não pode viver em nenhum dos 3 andares. A gente tem que, como se fosse um grande castelo, a gente não pode viver nem no porão, nem no primeiro andar, nem lá na cobertura. Tem que andar pela casa. A gente tem que andar pela casa. Doutor, Isso qual a Gente, ligação você dos fica- 3 andares com os corpos astrais? Mente inferior, né? Corpo mental inferior e corpo mental superior, que é onde fica registradas as nossas... É basicamente nesses 3 que você falou. Sim. Então, o superior vai estar no córtex pré-frontal, o intermediário vai estar no segundo andar da casa mental Mental superior e inferior. e inferior. Então, assim, é a mesma divisão didática Sim. que André Luiz coloca. E quando se fala no id, ego, superego, tem alguma coisa a ver? Id, ego e superego são estados mais psicológicos do subconsciente. A sede do subconsciente é o primeiro andar da casa mental. É o primeiro andar. Quando a gente estuda na neurociência, fala-se que a gente tem no sistema límbico, especialmente, que já está um pouco mais acima no córtex, a sede do subconsciente. A doutrina espírita não fala muito bem isso. Mas isso é uma suposição da neurociência, não uma certeza. Entende? Interessante que tudo que André Luiz escreveu no início do século passado está comprovando agora. Sim. Então, olha só, aqui a gente tem uma conexão entre o chakra coronário, que é o da entrada, e o córtex pré-frontal, que é exatamente aquilo que a gente viu lá do tálamo e do córtex pré-frontal para a consciência. Só que aqui de uma maneira muito mais ampla. Porque aqui o que ele está falando? Que através do tálamo e das vias aferentes, ou seja, as vias que sobem, o centro coronário administra o veículo físico em sintonia com o centro cerebral. Então é a mesma coisa, do tálamo administrando junto com o córtex pré-frontal. Morada do futuro, que é a casa das nossas noções superiores. Áreas destinadas à fixação de noções superiores, ideias inovadoras e materiais sublimes sugeridos pelas esferas superiores. A gente ainda não consegue viver com essas ondas, né? Porque em mecanismos da mediunidade, a gente também tem descrito qual que é a frequência de onda dos pensamentos nossos e dos espíritos superiores. Então, quanto mais ultra curta, quanto mais curtinha for a frequência de onda, mais penetrabilidade ela tem. Então, os espíritos superiores estão falando de espíritos da categoria de Jesus, os seus raios são ultra curtos, os seus pensamentos são ultra curtos. Os nossos são raios médios, de frequência de onda média. E aí, quando a gente consegue ter raios curtos, em momentos de extremo sofrimento, então assim, a perda de um ente muito querido, a gente consegue emitir pensamentos de ondas curtas, a gente não consegue chegar em ondas ultra curtas, e o nosso pensamento ele não tem alta penetrabilidade, porque quanto mais curta mais penetrabilidade tem. Então por isso que espíritos superiores do gabarito de Jesus conseguiam curar, porque a frequência de onda do seu pensamento, ela tinha uma penetrabilidade tão grande que eles conseguiam reestruturar corpos físicos e promover cura. Nós não conseguimos porque a gente ainda não consegue pensar nesse nível de vibração. Então, em momentos de oração, às vezes a gente consegue chegar em raios de ondas curtas, ou em momentos de perdas muito importantes. Isso está escrito De estresse. Não, estresse Momento de estresse. Não. Aí estresse é ruim. São momentos em que você tem uma perda de um ente querido muito importante para você, em que o seu sentimento por aquela criatura ele é tão grande, em que você consegue ter um pensamento tão sublime que você consegue vibrar em raios curtos, não de estresse normal.
certo? Existe algum estudo na questão assim, do médium? Porque, por exemplo, você falou da vibração. Vamos supor, você quer muito fazer uma cura, né? Você não deve ter, né, estudo nesse sentido, saber se o cérebro do médium... A gente tem estudos em cérebros de médiums, mas só fazendo avaliações de áreas de ativação, quais são as áreas que mais ativam, mas na Universidade Federal de Juiz de Fora a gente já tem alguns estudos com médiums também, tá? Gente, como nosso tempo está meio curto, eu vou dar uma aceleradinha aqui, né? Então, só aqui para a gente ter uma explicação novamente, né, dos nossos andares, né, que o porão seria o tronco encefálico, né, aquela área em que a gente tem mesencéfalo com o tibúreo, tá? E o próprio diencéfalo ali também, que seria o cérebro inicial, a área que pega o tálamo também. O segundo andar seria essa parte do córtex, a exceção do córtex pré-frontal. O terceiro andar seria o córtex pré-frontal. Então, passado, presente e futuro coexistindo, tá? Em que a gente tem o centro cerebral e o centro coronário governando o segundo e o terceiro andar da casa mental. E aí aqui seria aquilo que a gente já começou a explicar. O fluido cósmico universal sendo condensado por nós, pelo Espírito, iniciando com o sentimento e começando o pensamento, gerando o fluido mental, que é isso que está entrando em espiral aí nessa imagem. Através desse fluido mental, produz matéria mental que se distribui nos neurônios, através do chakra cerebral, e se distribui para as células, formando a nossa aura ou halo psíquica. E aqui é só falando que aquilo que a gente já começou a falar, que a matéria ela tem características físico-químicas, o pensamento tem características físico-químicas diferentes da nossa matéria, tá? Porque seria algo mais quintessenciado, mas também tem características físicas, igual a gente fala cor, cheiro, peso. As formas de pensamento, né? As formas de pensamento, Nós a vamos matéria criando mental no que você astral. cria. Exatamente, que você cria. E a gente tem duas maneiras de seguir com isso que a gente vai emanar. Então, pensou, você vai se banhar do que você pensou e você vai emitir para o outro aquilo que você pensou. Não tem como você não fazer isso. Tem que pensar só positivo, só coisa boa, porque senão nós somos os primeiros Ursinhos carinhosos. a sentir o peso. Então, aqui é a ideia de condensar tudo que a gente falou. Então, primeiro a gente sente, depois a gente pensa, a gente gera esse influxo mental que banha o nosso chakra coronário, a nossa mente, distribui isso através do sistema talâmico, redistribui isso através do córtex, na região dos neurônios, e a partir daí a gente forma um halo, um cosmo biológico e joga isso para a psicosfera. É complexo, né, gente? Mas é bonito de ver. Nossa, bonito. É lindo de ver isso. E aí, isso aqui está do Evolução em Dois Mundos também, né? Em que o nosso pensamento é como se ele fosse um combustível, tá? Que a gente precisa também de uma vela, que seria o comburente também, para que essa chama do pensamento ela possa se manter, tá? E a partir daí, a gente vai pensando e vai emitindo tudo aquilo que a gente pensa através da nossa aura. E a gente tem duas formas de formar raios de pensamento fluídico: raio libertador ou raio gravitante. Então, toda vez que a gente forma raio libertador, esse raio vai ser de pensamentos suaves, balsâmicos, doces, puros, de cura. Então, já viu que tem gente que tem uma empatia? Você fica feliz só da pessoa entrar no lugar, aquela pessoa que muda o astral, que muda o ambiente para melhor, aquela pessoa que é feliz, aquela pessoa que é boa na essência. Então, a gente consegue perceber. Existe aquela pessoa também que é pesada, é negativa, é assim, parece que ela está carregando um peso de chumbo e deve ser muito difícil para ela também. Essa aí está emitindo raio gravitante, seria um ácido amargo, esgotante, ou até mesmo mortífero, porque essa pessoa também adoece, e adoece os outros que estão ao seu redor. Então, as pessoas irritadas. Já viu quando você está no trânsito, alguém buzina e xinga? Às vezes você estava tranquilo, você estava bem, ou às vezes você estava neutro, né? Indo embora para casa e tal. E aquele raio de irritabilidade daquela pessoa te assusta. Aí,
como você assusta, você entra no mecanismo de luta ou fuga, né? Aí como a gente não vai fugir, às vezes você se irrita também, aí você tem que se acalmar. Então, olha só como é que a gente influencia uns aos outros, né? Quantas mortes no trânsito de pessoas que nunca se viram. A pessoa nunca viu a outra, encosta no carro da outra e morre. Então, assim, que nível de evolução que a gente está, né? Então, a gente precisa melhorar a qualidade dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos e exercer o vigiai e orai o tempo todo. Certo? Doutor, a questão assim, voltando à questão da frequência do pensamento de Jesus, ondas curtas, né? Ultra curtas. Ultra curtas. A pessoa teria que ser receptiva para receber, que nem ele fala, sua fé te curou. Então, teria que ter ondas curtas na pessoa também, não, porque para ela receber a cura. Só o fato dela estar receptiva e aberta, Sim. O grau de potência do pensamento do Cristo molda a energia dessa da pessoa também. Entendi. Então, assim, seria mais ou menos isso, Alcança, né? né? Se ele emana, alcança. Essa progressão, esse deslocamento desses raios de alta frequência e baixa amplitude, ela se propaga, então, na matéria escura, quer dizer, no fluido cosmos. Também, mas também se propaga aqui, entre nós. O vácuo, quer dizer, o que a gente chama de vácuo, na realidade, no universo não tem. E, quer dizer, onde é possível propagar. Aí eu já não tenho conhecimento em relação a isso. Acho que eles teriam que vir escrever para nós, para a gente saber. Aí o senhor já está me apertando aqui também. Ele só tem que dizer. O próprio livro dos Espíritos, no início do livro, fala que o universo é feito da matéria, Sim. do espírito, Deus, Espírito e matéria. e da matéria escura. Que até hoje os cientistas estão procurando saber que Dark Matter e Dark Energy. que a gente Energia fala escura matéria escura, mas na realidade ninguém sabe exatamente o que é. Sim. Então, só para a gente finalizar, eu sei que eu já passei um pouquinho de tempo, né? Mas assim, o nosso corpo vai refletir o que a gente pensar. Então a qualidade dos nossos pensamentos vai ser o que vai moldar esse nosso aura psíquico, aura, e a nossa consciência, ela tem a capacidade de evoluir e se expandir. Tá? Então dá para medir isso, tá? Dá para medir o grau de expansão da nossa aura também. Fizeram isso com o Chico Xavier também, a dele era bem expansiva, digamos assim. Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês pelo tempo, pela paciência. Muito obrigado. Foi bom mesmo, viu? Extremamente.